O senhor vai calar a boca agora. A frase bateu seca na madeira do tribunal e o murmúrio virou silêncio. Davi, 14 anos, pele suada e a camisa da escola amassada, prendeu o fôlego e ergueu o celular rachado como quem ergue um escudo. O relógio de parede marcava 10:02, luz fria de neon cortando o rosto do juiz Arnaldo. Eu só preciso de 30 segundos, Davi sussurrou, os dedos tremendo. A caneta do promotor parou no ar. Alguém na plateia cochichou. Impensável. O microfone chiou. E por um instante, a cidade inteira pareceu prender a respiração, antes do play. Davi morava na Vila Esperança, um lugar que carregava esperança no nome e goteiras no teto. Acordava às 5, ajudava a mãe, Dona Rosa, a encher as marmitas da vizinha Dona Yolanda e antes da escola gravava com o celular os sons da rua. O ônibus tossindo fumaça, o vendedor de pamonha cantando, crianças chutando tampinhas. Ele dizia que os sons eram mapas, que guardavam caminhos. À tarde, ia ao ensaio do coral da igreja São Miguel, onde a voz do regente cortava o ar como faca em bolo. Respira, conta 4, entra. Davi segurava o celular perto do peito para registrar cada repetição. Sonhava em virar técnico de som, daqueles que consertam microfonia com um toque. Enquanto isso, consertava as torneiras velhas de casa com fita isolante. À noite, cobrava a irmã Ana de copiar as tarefas. Se fizer letra bonita, o mundo entende melhor o que você quer, ele dizia, rindo com os olhos. E Ana respondia, bico, então fala pro mundo caprichar na letra dele também. A Vila Esperança era um mosaico de estigmas, linha de ônibus que passava de hora em hora, escola com telhado remendado, uniforme repassado de irmão para irmão. No mercadinho, olhares demorados seguiam Davi pelas gôndolas. No ônibus, gente apertava a bolsa ao vê-lo entrar. Ele fingia não ver, mas as mãos sempre iam para o bolso, como quem prova que não levou nada. A mãe, com o uniforme de faxina, voltava tarde e exausta, mas ainda achava fôlego para perguntar do dia. Foi bom, mainha. O regente disse que meu ouvido é quente. Quente por quê? Porque pega as coisas rápido. Eles riam, e a risada era o único luxo de casa. O sonho de Davi era simples, montar um estúdio de um cômodo, gravar o coral, fazer trilha para vídeos da escola. Um fone que abra som sem doer, ele dizia. A única coisa que doía de verdade era perceber que, para muita gente, ele já tinha uma trilha sonora pronta, a do suspeito. Numa terça de céu cinza, o boato correu pela praça como vento sobre plástico. Assaltaram a boutique do Mauro, aquele que vende vestido caro e fala baixo com quem tem sobrenome. Foi um moleque de moletom, negro, magro, com mochila, dizia o áudio no grupo da vizinhança, repetido como reza. Na esquina, a cabeleireira comentou alto. É tudo igual, é só olhar. Davi voltou da escola de cabeça baixa, a mochila leve de quem só tem caderno e um celular velho. Na calçada, 2 meninos do bairro que riam com ele nos dias bons, hoje apontaram. Olha o assaltante. Ele respirou fundo, contando até 4 como no coral. Entra, pensou, tentando que a coragem entrasse junto. Mas o barulho das sirenes crescendo parecia dizer o contrário. O que ele não sabia é que naquela mesma hora alguém descrevia suas orelhas pequenas ao telefone com a polícia. A viatura parou rangendo. O sargento Brandão desceu como se o asfalto fosse dele, mão no coldre, queixo duro. Documento. Davi vasculhou os bolsos com a calma que só existe quando o medo é grande. Eu sou menor, senhor. Tenho RG em casa. Brandão o girou pelos ombros, encostou na parede quente. Moletom, mochila, correu da praça. Davi nem tinha corrido. Do outro lado da rua, Mauro, dono da boutique, apontou com o queixo, sem sujar a mão de palavras. É esse. Uma mulher filmou de longe, sem áudio. Na delegacia, entrava em cena um nome mais frio, o juiz Arnaldo, convocado para a audiência preliminar do dia seguinte. Do outro lado,
com olhar jovem e pasta amassada, a defensora pública Letícia sorteou o caso de Davi. Mais um? Ela comentou com a colega. Mas quando viu o menino com o joelho ralado e um silêncio que parecia pedir licença, alguma coisa nela endireitou a coluna. A noite caiu com cheiro de mofo no abrigo de menores. Davi perdeu a prova de música que ia fazer no dia seguinte. A professora tinha prometido um teclado emprestado para quem fosse bem. A mãe correu do trabalho para a delegacia e ouviu do atendente: "A senhora espera. Caso de flagrante." Não houve flagrante. Houve um corredor comprido, uma cadeira dura e risadas nas costas. "Se fosse meu filho, eu sabia onde estava às 6 da tarde, alguém comentou. Rosa engoliu e chorou no banheiro, escondida. No abrigo, Davi passou a mão no joelho inchado, lembrando do arranque brusco do policial. A dor latejava no mesmo compasso do coração. "Conta 4, disse para si, deitado num colchão fino. "Entra." Mas o sono não entrou. De manhã, Letícia colocou tudo numa linha. Horário do suposto assalto, 18h05, descrição, vaga, imagens de câmera borradas pela chuva fina. A única testemunha que tinha dito "foi ele" no grupo do bairro passou a mão no cabelo e, ao vivo, preferiu "não tenho certeza." Letícia procurou rastros no celular de Davi. Pouco espaço, poucos dados. Nada de localização ativada. Só dezenas de gravações nomeadas Ensaio 1, Ensaio 2, Pátio da Escola, Ônibus 386. Arquivos curtos com chiado e vozes. "Isso aqui é o quê?" "Estudo, doutora, para eu aprender." Letícia sorriu por um segundo, mas por fora manteve dureza de marreta. "A gente precisa de mais." Ela voltou à boutique. Mauro foi teatral, falou de trauma, de susto, de prejuízo. "Perdi 2 relógios." "Nota fiscal?" "Claro", disse ele. Mas o "claro" soou como "não me pergunte." Letícia saiu de lá com a sensação de que a trama queria encurtar o caminho. Na audiência, o ar-condicionado fazia mais barulho do que frio. O juiz Arnaldo mexia no relógio de pulso, impaciente. "Vamos agilizar." Mauro repetiu que viu claramente o menino. Brandão enfileirou termos duros como quem empilha tijolos. Atitude suspeita, perfil compatível, tentou evadir. Letícia pediu a palavra, apontou inconsistências, citou a chuva. O juiz ergueu a mão. "Doutora, sem discursos sociais." Davi, sentado, olhou para a mãe de olhos inchados e pela primeira vez sentiu que a voz precisava sair. "Posso falar?" "O senhor vai calar a boca agora", o juiz disse sem olhar. E a frase raspou na garganta de todos. Davi segurou o celular rachado com força. "Eu tenho uma coisa." Letícia encostou o joelho no dele sob a mesa, sinal de calma. "Que coisa, meu filho?" "A única prova que eu tenho." Na memória de Davi, a tarde do assalto tinha um som específico. A água descendo as calhas da igreja, o cheiro de pano molhado, o regente Wellington batendo o diapasão. Ele estava no porão, porque o salão estava reservado para catequese. "Contem 4, entrem no segundo compasso", dizia Wellington. Davi, como sempre, apertou gravar para estudar depois. Nesse áudio, uns 26 minutos de vozes em camadas, acontecia algo raro. Às 18 horas, os sinos tocaram, e 13 minutos depois, um trovão cortou o teto como tesoura em pano grosso. "Deus falando grosso", brincou a Ana, que tinha ficado brincando no corredor. O ensaio parou e a voz do Wellington entrou de novo. "Segura, gente, voltamos da frase Pax no meu sinal." Davi marcou como sempre na cabeça, 18:13, que o trovão nunca deixaria esquecer. Foi esse áudio que ele apertou no tribunal. Mas ainda faltava alguém ouvir. Letícia, antes da audiência, tinha levantado os horários. O boletim de ocorrência registrava o assalto às 18h05. A Igreja São Miguel tocava os sinos às 18h00 e 18h15. E numa pesquisa rápida e teimosa, ela ligou para a Defesa Civil. "Teve queda isolada de raio ali perto do largo."
Teve sim. 18:13 e alguns segundos. A estação registrou. Ela anotou no papel, sabendo que papel às vezes fala baixo no tribunal. Mas um som, podia gritar. Se esse áudio tiver mesmo o trovão, ele não estava na boutique. Boutique não fica a 2 quarteirões? 4:30. Doutora, disse Davi, sem levantar a cabeça. De bike dá tempo? No seco, na chuva e com coral, não. Letícia respirou, guardou a planilha mental e fez a aposta que só quem está no fundo do poço arrisca. Hoje você fala, Davi. Nem que eu bata no microfone até ele ouvir. O senhor vai calar a boca agora. O eco ainda andava nos cantos quando Letícia se levantou como mola. Excelência, é prova de áudio. 30 segundos. O juiz suspirou como quem concede um favor. 30. Davi desbloqueou o celular com o polegar machucado. A tela rachada refletiu o teto. Play. Primeiro entrou o chiado familiar, uma respiração coletiva. Contem 4. 1, 2, 3 e... A voz do Wellington. Ao fundo, aos 0007 segundos, o sino da igreja, 6 badaladas. O promotor revirou os olhos. Isso é fácil de... Começou. E então veio o trovão. Não um estouro qualquer. Veio com um delay longo, grave, que fez o ar-condicionado parecer miúdo. O juiz levantou a cabeça. O oficial de justiça, que cochilava, endireitou-se. Na sequência, quase imperceptível, a voz de Davi no fundo. Foi forte, e a de uma menina. Tô com medo. Minha irmã. Ele disse sem tirar o olho da tela. Silêncio absoluto. A cidade inteira de novo, presa num fone. Mais 10 segundos, pediu Letícia, e o juiz não disse não. O áudio continuou, o ensaio retomou tímido, até que perto dos 029, um som de porta batendo chegou abafado, vindo do corredor da igreja. E com ele uma voz rápida, desesperada, que o microfone do celular captou de lado. Lia, corre! A palavra Lia saiu clara como uma foto. Letícia virou lentamente para Mauro. O senhor tem uma sobrinha chamada Aline? Sim, mas ninguém... Conhecida como Lia. Mauro engoliu seco. Davi olhou sem entender o peso. Letícia já tinha visto Aline na boutique, rindo ao telefone nas tardes, saindo sempre no mesmo horário, com uma amiga de boné. Quem estava correndo naquele corredor? O promotor mexeu nos papéis desconcertado. Protesto. Mas o protesto não calou o nome Lia, que parecia pular do celular para as paredes. O juiz Arnaldo baixou os olhos para o relógio e subiu as sobrancelhas, uma pessoa que pela primeira vez naquele dia não sabia o que dizer. Oficial, contato imediato com a Defesa Civil para confirmação de horário do fenômeno climático. O viva-voz entrou na sessão com o ruído metálico do telefone antigo. Estação registra descarga às 18h13. Arnaldo inclinou-se à frente. Assalto ocorreu, em tese, às 18h05. Distância entre igreja e boutique? 4,4 quilômetros. Impossível. Olhou para Davi. O menor está liberado. Imediatamente. Rosa tirou as mãos do colo, como quem solta um peso antigo. Brandão, na lateral, apertou os lábios. Letícia olhou para ele. E as anotações de perfil compatível, sargento? Ele não respondeu. O juiz ainda mandou. Oficie-se, busquem Aline, Lia e a acompanhante. Solicitam-se câmeras ao redor da igreja. O martelo desceu 2 vezes. A cidade voltou a respirar. Na saída, o corredor tinha luz amarela de fim de manhã. A repórter que filmava de longe desligou o celular, sem coragem de falar. Letícia colocou uma mão no ombro de Davi. Você guardou a cidade dentro do bolso e ela te salvou. Rosa, com a voz de quem havia chorado muito, disse apenas, obrigada por ouvir. Davi olhou para a porta por onde o juiz saíra e não viu autoridade. Viu uma pessoa que por um instante escutou de verdade. Se tinha uma moral para aquela história, não era sofisticada. A pressa de julgar é barulhenta, mas a verdade, às vezes, está num som pequeno que ninguém quer ouvir.
Dignidade não tem cor, tem ritmo próprio e pede silêncio para entrar. Alguns dias depois, a chuva cedeu e o coral voltou ao salão principal. Davi não cantou, ficou atrás da mesa velha de som emprestada, com fio desencapado e tudo. Wellington piscou. Técnico hoje? Se der. Ele ajustou o volume e por um segundo a microfonia mordeu o ouvido de todos. Davi respirou, contou 4, girou o botão milimétrico, o apito sumiu. É isso, disse quase para si. No banco da frente, Ana segurava uma folha com letras grandes e tortas. Fiz caprichado, tá? Tá lindo. Lá fora, um ônibus suspirou. Um cachorro latiu 3 vezes e um vendedor cantou pamonha. Davi fechou os olhos, ouvindo a cidade como quem lê um livro antigo. Às vezes, o que salva é o que a gente guarda sem ninguém ver, ele pensou. Quando o coral entrou, harmonia limpa, a câmera da vida fechou devagar no rosto dele e ficou no silêncio entre um som e outro, aquele espaço mínimo em que a verdade se faz ouvir.